Boas, boas. Então vamos aqui definir aqui a conversa que a gente já estava a ter com relação ao encontro que houve entre o engenheiro Adalberto Costa Júnior, que representa o presidente do maior partido da oposição angolana, que é a UNITA, com João Lourenço, o general do MPLA, João Lourenço, presidente, tragicamente presidente do país, e vocês sabem qual é a minha opinião sobre governação de João Lourenço e afins. Mas vamos aqui falar aqui o que é mais importante acerca desse encontro. Vamos entender aqui o primeiro ponto. Primeiro, sendo que a UNITA optou, enveredou pela questão do combate nas instituições, ok? Combate nas instituições significa que a própria UNITA tem ao seu dispor um conjunto de ferramentas legais para levar à frente esse combate nas instituições. E o diálogo permanente com o governo angolano é uma dessas ferramentas, ok? O diálogo permanente com o governo angolano é uma dessas ferramentas. Depois nós temos outro ponto que é aqui interessante. O combate às instituições, ele não é efetivo, ok? Ele não é efetivo do ponto de vista de quem observa de fora. Nesse caso, a sociedade civil. A forma que olha para aquilo, porque a sociedade civil espera resultados que se reflitam rapidamente. Mas o combate às instituições é uma espécie de luta política que leva o seu tempo, ok? Para além de levar o seu tempo, essa luta política exige muito diálogo entre as partes, entre a parte que aspira ao poder e a parte que se encontra no poder. Nesse caso, os dois líderes, o maior da oposição e o que se encontra no poder, é normal que haja diálogo entre essas pessoas, ok? É normal, porque a ferramenta do diálogo é extremamente importante nessa plataforma de combate às instituições. É extremamente importante. Então nós precisamos de deixar aqui claro que o facto desse encontro acontecer a pedido da própria UNITA, que é o maior partido na oposição, isso primariamente cria aquilo que nós chamamos de precedentes políticos. O que são os precedentes políticos? É tu saberes que, por exemplo, a UNITA vem de um histórico de guerra, e esse histórico de guerra, quem ganhou na questão da propaganda foi o MPLA. O MPLA conseguiu definir a UNITA como um partido militar averso àquilo que é a paz em Angola, ok? O MPLA durante muito tempo teve controle sobre os meios de propaganda e permitiu que a imagem dessa guerra fosse proporcionalmente virada àquilo que é a UNITA. Daí é que até hoje as pessoas têm uma ideia muito negativa acerca da UNITA, não compreendem atualmente o quadro que nós vivemos atualmente, que a UNITA é um partido civil, já não é um partido com poder militar, por exemplo, é um partido civil, e que sendo um partido civil, teve os seus passivos com relação à guerra, é claro, o MPLA também teve os seus passivos, mas, no entanto, como um partido civil, opta por fazer política para atingir o poder, ok? Essa parte é muito importante nós compreendermos aqui a princípio. A UNITA faz política para chegar ao poder. Em 2022, a UNITA assumiu o combate ao MPLA por via das instituições, ou seja, usar as instituições para derrotar politicamente o MPLA e ascender o poder. Esse é o modo que a UNITA encontrou para levar essa luta, porque a UNITA é um partido civil, não tem poder militar e etc. Logo, o combate político para o país que se espera, que é um país que se diz ser democrático, ok? Um país que se diz ser democrático, um país de direito e etc. Ok? Espera-se, no entanto, que a luta nas instituições seja levada pelos dois lados. Mas, no entanto, há um ponto aqui que é muito importante. O MPLA não é um partido comum. O MPLA é um partido-Estado. O diálogo com o MPLA, no decorrer da história de Angola, se provou quase infrutífero, porque o MPLA é o partido que viola basicamente qualquer tipo de acordo, e nós na história do país temos um MPLA violar vários acordos da UVOR foram violados pelo MPLA, e outros acordos também foram sempre violados pelo MPLA. Há muitos registros históricos no YouTube que a gente pode encontrar essa realidade de que o MPLA nunca respeitou os acordos e sempre violou os acordos. Mas atualmente nós temos um presidente mais fechado. O presidente do MPLA, João Lourenço, é mais fechado
e é uma pessoa extremamente arrogante e orgulhosa. E esses aspectos não são aspectos que devem, que devem projetar a imagem de um estadista. Nós temos um presidente que aversa ao diálogo, um presidente que não conversa, temos um presidente que a sua vontade está acima da Constituição, a sua vontade está acima das leis. Um senhor que governa ao estilo de quem manda aqui. Eu é que mando, eu é que defino. Então nós temos o problema de que o diálogo não funciona. Mas esses diálogos, esse diálogo como é o último diálogo que houve entre Adalberto Costa Júnior a pedido da UNITA para conversar com o senhor presidente do MPLA, esse diálogo é importante. Do ponto de vista de criar um precedente político e de mostrar que a UNITA sempre se pautou pela conversa para resolver os problemas do país, pelo diálogo permanente para resolver os problemas do país, é uma realidade. Esse é o grande precedente que cria. É nós compreendermos que hoje nós temos, por exemplo, uma UNITA que amadureceu politicamente e que entende que o país, a alternância, ela deve advir, deve advir da prática do diálogo como uma ferramenta permanente para se limar as diferenças e se resolver os problemas do país. Mas, infelizmente, com o MPLA não resulta assim. Mas cria-se o precedente. A comunidade internacional está a ver, os angolanos estão a ver, que a UNITA sempre foi pelo caminho de limitar a violência dentro da própria sociedade. De evitar, inclusive, que haja violência, porque o governo angolano não conhece outra forma de responder a uma manifestação que não seja pela violência, pela perseguição e intimidação dos cidadãos. Então a UNITA está a esgotar todos os recursos, o que eu acho também que é bom. Você precisa de esgotar todos os recursos para que as ruas se tornem um recurso inevitável. Mas para isso você precisa de criar os precedentes políticos. Essa é a forma que eu vejo. Você precisa de criar os precedentes políticos para que a rua se torne inevitável. Mas, no entanto, antes de esgotar esses recursos, nós temos também um ponto aqui que é muito interessante. Antes do diálogo, depois que o MPLA apresentou essa perspectiva de rebentar totalmente com o pacote eleitoral, apresentando dentro desse novo pacote eleitoral um conjunto de contramedidas extremas que visam burlar, burlar o controle exercido pelo povo angolano em 2022, coisas como o voto sentou, as atas síntese e outros mecanismos que permitiam maior fiscalização do processo eleitoral. O MPLA pretende, por via dessas alterações de propostas de lei eleitoral, pretende se livrar desses todos pedragulhos, desses todos elementos que possam atrapalhar a burla eleitoral em 2027. Quando a UNITA tomou ciência de que que esse era o plano efetivo do MPLA, a UNITA abandonou o Parlamento. Abandonou o Parlamento em protesto à apresentação dessa injúria contra aquilo que é o processo eleitoral que acontecerá em 2027. No entanto, a UNITA também prometeu ao povo angolano, à sociedade civil, que também faria aqui algumas manifestações, em todo o país, para que o MPLA voltasse atrás com essas mesmas leis. É preciso lembrarmos aqui que as manifestações são resguardadas por lei. Nós temos a lei constitucional que diz que, no artigo 47, mostra claramente que as manifestações são um exercício natural em democracia. E Angola diz que é um país democrático e de direito. Tudo muito bem até aí. Então, é normal que a UNITA busque nessa ferramenta institucional, um elemento para mostrar o seu descontentamento perante a sociedade, assim como vários atores da sociedade civil que não estão alinhados com essas mudanças que pretendem ser implementadas pelo MPLA para facilitar a fraude em 2027. Mas o ponto bom aqui é que o esgotamento é importante, porque há um registro mais que ficou na história. É que Adalberto Costa Júnior chegou até o limite, levando o diálogo até o Presidente da República, de forma a olhar as coisas de forma mais transversal.
Já sabemos que o presidente do MPLA não vai voltar atrás. É teimoso, trabalha com força, trabalha com impacto, trabalha com a ideia de quem manda aqui e vai avançar, porque é assim que esse senhor nos habituou. Nem com a fome que existe em Angola vai impelir esse senhor de trazer aqui a Argentina para jogar com o time angolano à custa de tantos milhões de dólares, quando nós temos problemas e pessoas como Francisco Teixeira andaram a fazer um trabalho exaustivo com relação ao estado da rede de escolas públicas em Luanda, que são uma extrema miséria, que não se acredita que o país que é o segundo maior exportador de petróleo tenha escolas tão primitivas, escolas que parecem coisas saídas de um filme de conflito de terceiro mundo ou de quarto mundo ou qualquer coisa assim. O presidente do país continua a ter prioridades extremamente invertidas. Continua a comprar carros de luxo para os administradores de determinadas empresas públicas e continua a negligenciar a educação, a saúde e outros pressupostos essenciais para melhoramento da vida de cidadãos angolanos. Portanto, nós sabemos que o presidente do MPLA vai avançar, mas a sociedade civil precisa de estar preparada. E eu acredito que depois dessa conversa que houve entre Adalberto Costa Júnior e com o presidente do MPLA, o mais importante agora é começar a fazer o alinhamento com a sociedade civil, encontrar-se com lideranças na sociedade civil para começarem a definir as manifestações. Porque é importante que a oposição esteja do lado correto da história. A oposição angolana deve estar do lado correto da história. Porque se não estiver do lado correto da história, existem muitos abutres nesse momento que foram alimentados pelo MPLA de certa forma para se posicionarem no ambiente político do país, que saberão tirar a devida vantagem, ok, daquilo que pode ser visto como uma falha da própria oposição ou da própria UNITA. Portanto, aí nós temos também um outro problema. É preciso nós também acreditarmos que o diálogo não vai resolver os problemas do país. O diálogo cria precedentes políticos, mas não resolve os problemas do país. O diálogo não faz com que o MPLA recue, porque o MPLA não foi um partido que foi talhado para o diálogo. A história do MPLA nos mostra que o MPLA foi talhado para a violência, foi talhado para a guerra. O MPLA foi talhado para impor a sua vontade sobre os outros. O MPLA não é um partido que foi talhado para dialogar e para sentir que ouviu qualquer coisa do outro lado e vai aplicar, porque o MPLA é um partido de arrogantes, de pessoas extremamente arrogantes, que têm um sentimento de pertença pelo país. Indivíduos nessa condição, eles não mudam porque tiveram uma conversa com a oposição. Não mudam. O que a oposição deve fazer é dar continuidade ao processo de manifestações. A oposição mesmo anunciou. Ouvimos que a oposição angolana estava-se a preparar para manifestações que iam paralisar o país. E não vamos aqui sentar e dizer que teve-se uma conversa com o presidente da República e vamos esperar ou whatever. Isso não faz muito sentido. Na verdade, não faz sentido mesmo. É que pode-se conversar com o presidente do MPLA, mas a organização das manifestações não deve ser algo que deve ser silenciado. Porque falou-se publicamente sobre as manifestações. Dirigentes da UNITA falaram sobre as manifestações. Portanto, é muito importante que essas manifestações aconteçam, que haja maior coordenação da sociedade civil. E atenção, quando se fala da sociedade civil, é preciso nós levarmos aqui a informação de que a sociedade civil precisa de estar preparada. Porque esses problemas que nós estamos a viver, vamos viver todos nós. A sociedade civil precisa de estar preparada também, mas acima de tudo, a oposição precisa de estar também preparada. Porque se é se fazer manifestações, tem que se fazer manifestações mesmo.
Não podemos continuar a alimentar quase um medo sobre uma prática constitucional, porque o MPLA define as práticas constitucionais, como é o caso das manifestações, como atentados contra o Estado, e impõe a força e a violência. Não se pode continuar a viver dessa forma. No entanto, o povo precisa de estar alinhado. Todas as forças que acreditam no processo da alternância precisam de estar alinhadas para fazer resistência ao MPLA. É o que eu acho. Eu acho que já se esgotaram as possibilidades. O diálogo, já se sabe que não se vai voltar atrás, o MPLA não vai voltar atrás, porque o MPLA continua a manter o braço firme naquilo que é o seu pacote de proposta eleitoral, sabe-se perfeitamente disso. Então a sociedade civil é que deve começar a se preparar para estar coordenada, para exigir que determinadas mudanças aconteçam. É preciso que nós tenhamos coragem de lutar pela mudança. É preciso que nós tenhamos capacidade de dizer ao MPLA que chega. A própria sociedade civil precisa de se levantar. Tem que haver maior coordenação entre a sociedade civil e a oposição. Porque o MPLA não vai voltar atrás. João Lourenço não é uma pessoa que volta atrás. João Lourenço pisa na vontade popular, pisa na vontade do povo para impor a sua vontade, porque a sua vontade está acima da Constituição de Angola. Portanto, os pontos que eu queria apresentar com relação a isso é: a UNITA tem esgotado todos os recursos institucionais no combate por via das instituições. A UNITA tem feito o seu papel político. Está perfeito. A UNITA apelou ao diálogo, porque eu acredito que num país normal o diálogo é a forma mais correta de se resolver os problemas. Mas a UNITA tem que apelar ao diálogo simplesmente como um recurso que é mantido numa dimensão estética pelo próprio MPLA, porque não vai produzir resultados. O que a UNITA pode fazer, mesmo pedindo uma audiência ao presidente do MPLA, é saber que aquele elemento, aquele diálogo é apenas um elemento estético para o MPLA e é um elemento de criação de precedentes para a própria UNITA, precedentes políticos, que mostram ao mundo e aos angolanos que a UNITA sempre se pautou por seguir os protocolos para evidenciar a própria democracia, usar o diálogo para permitir maior fluxo e maior intercâmbio entre as forças todas vivas da própria sociedade. Isso é extremamente importante. Mas agora, parar e acreditar que essa conversa vai definir a história das eleições de 2027, vai definir também a história dessas leis promíscuas que estão a ser criadas pelo MPLA, que já estão a ser discutidas na especialidade, sei lá, para facilitar a fraude de 2027, aí isso já não se pode aceitar. Aquilo é o precedente político que foi criado para justificar a ida para as ruas. É o que eu acho. Houve o diálogo, não haverá mudança de agenda por parte do MPLA, e esse precedente deve levar o povo às ruas. A própria oposição deve estar coordenada com a sociedade civil, deve criar mais pontos de diálogos com a sociedade civil para uma ação articulada, que são as manifestações generalizadas em todo o país, para que o MPLA volte com o pé para trás. Porque o João Lourenço não vai mudar da agenda porque recebeu a figura do presidente do maior partido da oposição, que é o Adalberto Costa Júnior. Não vai mudar. Não sejamos aqui ingênuos, porque o MPLA nunca se moldou pela força do diálogo. O MPLA sempre se moldou pela pressão. O MPLA sempre se moldou
ok? Pela pressão popular. O MPLA, não existe nenhum registro na nossa história que o MPLA se moldou por via do diálogo. Sempre foi pela pressão. O MPLA sempre se moldou quando o povo insistiu e meteu o pé, e o MPLA moldou-se para um determinado momento. Mas o MPLA nunca se moldou por via do diálogo. A nossa história nos mostra claramente que o MPLA não é um partido talhado para o diálogo. O MPLA é um partido talhado para a imposição da sua vontade. É um partido talhado na arrogância, é um partido talhado no sentimento de pertença por Angola. Portanto, nós precisamos de fazer alguma coisa. E é importante que nós façamos. Portanto, vamos lá ver como é que as coisas vão acontecer. Eu acredito que é preciso que o povo vá às ruas, que o diálogo não deve encerrar a perspectiva do povo exercer um direito que é consagrado constitucionalmente, que é o direito à manifestação. O diálogo é apenas o diálogo, é um precedente político que foi criado. E a manifestação é uma expressão da vontade popular, da vontade do povo e da vontade do partido da oposição em querer viabilizar a transparência para o processo eleitoral de 2027. Isso é que tem que se pôr na cabeça. O precedente é importante politicamente porque é um registro político. Por exemplo, 3 anos e tal que o Adalberto, ou 3 anos de que o Adalberto não foi recebido em audiência pelo Presidente da República e agora foi recebido, isso é um precedente político. E não foi o presidente do MPLA que chamou, foi a UNITA que pediu a audiência. E eu acho que isso é um precedente político que não pode ser ignorado. Mas no momento em que esse precedente é criado, ele age como um elemento de esgotamento de possibilidades de diálogo, porque não vai acontecer nada. Daí é que se precisa da outra ferramenta institucional. Por quê? Porque a luta nas ruas também é institucional, porque ela é protegida e é consagrada na Constituição. Portanto, não se pode pensar só que a luta nas instituições, ok? É só simplesmente debater leis, sentar no parlamento e etc. Não. A luta das ruas também é luta por via das instituições. As manifestações, a partir do momento que são consagradas constitucionalmente, elas também são uma ferramenta de luta. Ok? Porque essa ferramenta foi consagrada dentro da instituição e está na Constituição do país. Está na Carta Magna do país. Então não se pode separar a luta das ruas do combate ou da luta nas instituições. Porque é tudo a mesma coisa, porque as instituições apenas transmitem aquilo que o povo precisa, e o povo só precisa de ir para as ruas, aquilo está consagrado constitucionalmente. Quais são os motivos? Os motivos não faltam para o povo ir para as ruas. Os motivos são vários. Os motivos estão aí. Então, não se deve encerrar a porta das manifestações. Não. Não se deve encerrar a porta das manifestações. Não. Não se deve encerrar a porta das manifestações, porque as manifestações ainda são recurso constitucional. Portanto, a lógica do combate nas instituições não foge da lógica do combate nas ruas por via das instituições, porque as instituições é que vão validar a legitimidade do povo ir para as ruas. E já está legitimado. Porque a Constituição do país, no artigo 47, já dá prerrogativa. Portanto, não vamos separar aqui o combate nas instituições como sendo algo político ou extremamente politizado, no qual se fica
no parlamento, fala-se isso, debate-se leis e etc. Não, isso é um combate. Mas existem os outros combates que são combates complementares. As ruas devem complementar o combate nas instituições. É o que eu acho, é o que eu penso. E o Jerônimo Mfisa faz ele traz uma perspectiva que eu acho interessante sobre a questão do MPLA não tem nenhum registro de cumprimento de nenhum diálogo. O Jerônimo Mfisa fala muito bem disso. Então não é possível acreditarmos que agora nesse diálogo o presidente magicamente vai mudar a orientação política do MPLA baseada na arrogância e na ideia de serem os donos do país. Não vamos acreditar que porque o engenheiro Adalberto foi lá sentar, pediu uma audiência e sentou lá, os problemas vão começar a ser resolvidos e que a partir de agora, magicamente, uma pessoa casmurra, uma pessoa arrogante como o João Lourenço já vai desenvolver a capacidade de ouvir o que é que as pessoas têm a dizer para fazer mudanças. Porque nós precisamos de entender que a arrogância do presidente do MPLA é um traço da sua personalidade. Não é algo que ele emula ou simula, não. É a personalidade dele. A arrogância, a prepotência, acima de tudo a incompetência. Então precisamos estar atentos que até a luta nas ruas também tem respaldo da luta nas instituições. Porque só aqueles que estão nas instituições é que podem defender as liberdades dentro do artigo 47 da Constituição do país. Não se pode continuar a temer o MPLA. Nem se pode pensar que um diálogo vai resolver os problemas do país. Longe disso. O diálogo não vai resolver os problemas do país. Porque o MPLA entrou na guerra por via da... tomou o país por via da violência, ok? O MPLA governa o país por via da violência e o MPLA continua aí. O MPLA nunca foi uma estrutura de diálogo para negociar as vontades. O MPLA nunca negociou nada. Porque o MPLA não tem capacidade de negociação, não tem capacidade de observação, nem de compreender também que os tempos mudam. Os tempos dos anos 90... dos anos 2000, nos mesmos tempos que estamos a viver hoje, que existe que a questão da democratização do espaço de informação também se alargou tanto quanto mais, e as pessoas têm uma outra visão. O MPLA não consegue entender que de lá para cá muita coisa mudou. Portanto, nada vai travar o MPLA, e eu também queria deixar aqui um desafio, muito estranho, mas é sempre um desafio. Eu sei que no meio dos ativistas, muitos ativistas gostam também de futebol. E se calhar já sonharam também em ver o Messi aí no campo. E eu não tenho dúvidas que muitos ativistas vão também estar no dia do jogo da Angola com a Argentina. Eu não tenho dúvida. Porque o ópio do entretenimento é muito maior do que nós julgamos e muito ativista que está no ativismo há muito tempo, até hoje ainda consegue falar que futebol não tem nada a ver com política, aquilo é só entretenimento que não tem nada a ver com política. Também esse aqui é um dos pontos que eu queria elencar aqui, que isso fala muito sobre a pobreza ideológica da maior parte dos ativistas que nós temos em Angola. Estão a reclamar a vinda da Argentina, mas no dia que a Argentina entrar em Angola e ir lá para o campo, também invadirão o campo também para assistir o tal jogo, que o MPLA, na pessoa do João Lourenço, está a enfiar pela goela dos angolanos, forçar os angolanos, porque ele entendeu que ele já falou sobre aquilo e não pode voltar atrás. É esse tipo de pessoas que nós temos no poder, que não negocia a sua própria vontade. A sua vontade está acima da vontade popular. É uma pessoa extremamente perigosa para estar no poder.